Marcos 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 ao 29. A epígrafe diz: o jovem lunático. E diz a palavra de Deus: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai secando. E disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? E trouxeram-me. E quando o viu, logo o espírito agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Aleluia. Lemos em Marcos 9, do versículo 14 ao 29, que existia um pai que desde a infância de seu filho dedicava-se tendo cuidado para com seu filho, porquanto o filho sofria com ataques malignos, e o espírito que o atormentava esse jovem não permitia que ele falasse e nem ouvisse. Sabemos nós que para alcançar o favor, que é a graça de Deus, devemos nós clamar, orar e suplicar para que Deus dos altos céus envie socorro, cura e libertação. Deixando-o mudo, o nosso inimigo sabia que não poderia clamar, porque Satanás sabe que a cura se processa pelo poder da palavra. Desta forma, ele não tinha como clamar por aquela cura. Deixando-o surdo, para que o jovem não fosse alcançado pela palavra que cura, liberta e transforma. Aleluia! Os discípulos agiram com incredulidade, com pouca fé, porquanto Jesus afirma que tal casta só sairia com jejum e oração, ou seja, pouca fé, pouco jejum, pouca oração, muita fé, muita oração, muito jejum. O pai do jovem cuidou dos aspectos que nós diariamente cuidamos na vida de nossos filhos, que são estes: o cuidado físico, emocional, psicológico e espiritual. No entanto, este homem não tinha fé suficiente que seu filho pudesse ser curado e confessou isso para Jesus. Hoje é comum pessoas entrarem na igreja atrás de bênção por acreditar no testemunho de outro, por acreditar que Deus agiu na vida de outra pessoa, mas não tem fé suficiente para que Deus possa agir com eles mesmos. Ou seja, tem fé que Deus cura, que Deus transforma, que Deus liberta a vida de outras pessoas, mas na vida deles próprios não acreditam que isso pode acontecer.
Devemos cuidar dos nossos filhos, sim. Cuide do seu filho, cuide de você e creia que Deus é capaz de curar, de libertar e de transformar a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.